Olá pessoal, começa agora mais uma edição do Semana Tech, o seu podcast de tecnologia. Eu sou Felipe Smoginski, editor do site da Info, e recebo hoje 3 convidados especialíssimos, 3 celebridades aqui no estúdio da Info. O Breno Masi. Fala galera, tudo bom? O Rafael Fischerman. Boa tarde a todos. E o Eduardo Marques. Fala pessoal. Os 3 aqui, 3 especialistas em Mac, Apple, o Breno evangelizador, desenvolvedor. Acompanhando essa gravação no som hoje, excepcionalmente, Cauã Taborda, quebrando nosso galho, nosso videomaker de ofício. Quem acompanha o podcast sabe, o Cadu, ele foi abduzido por uma civilização alienígena, deve voltar só amanhã. Nas redes sociais, quem nos acompanha é a Aline Monteiro. Oiê. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. O Breno é daqui de São Paulo, né? Eu sou. Pra mim é fácil, sempre chamar que eu venho, então é tranquilinho. Mas o Eduardo e o Rafael não. Não, eu sou do Rio. Eu sou daqui, mas eu moro em Salvador, já tem mais de 20 anos. Não, você não é mais daqui, né? Então... Originalmente, na minha carteira de nascimento, está dizendo que eu sou daqui. Gente, queria começar o podcast fazendo uma pergunta para vocês. O Mac Magazine feito aí em 3 capitais diferentes do Brasil, né? Vocês vão, o público paulista vai ter a oportunidade de conversar com vocês ao vivo, offline. Quando que vai ser? Vocês vão fazer um evento aqui em São Paulo? Em que data? Quer responder? Manda ver. A gente vai fazer um encontro aproveitando a rara oportunidade de estarmos todos juntos aqui em São Paulo. A gente resolveu fazer um encontro informal, descontraído, na FINAC de Pinheiros, neste sábado, a partir das 7 da noite. A gente vai chegar lá um pouquinho antes, ficar tomando um café lá embaixo, mas 7 da noite, lá no terceiro andar da FINAC, tem um fórum, uma área bem reservada pra gente. Então a gente resolveu fazer uma coisa bem informal, descontraída, pra galera trocar figurinha, se conhecer a gente. Muita gente se fala pelos comentários, coisa que vocês também estão vivendo aqui diariamente. Então, pretendemos também gravar nosso podcast lá, que você também já teve o prazer de ser nosso convidado. Já gravei Nosso uma convidado vez. especial, não me lembro agora qual foi o episódio. Eu sei que tinha uma música da Shakira, na verdade. Só podia, o Rafael adora Shakira. Inclusive ele dançando Shakira. Consegui botar no último Sensacional. que foi mais criticada que a Shakira, que foi The Course, mas a gente tenta ser bem eclético nas escolhas. Mas estamos indo agora para o 32º já episódio e a gente vai gravar esse. Vocês lá gravam no- toda semana? A gente grava normalmente sexta ou sábado e publica entre sábado e domingo, toda semana. Tiveram Eu lembro 2 ou que 3 tava acabando a ocasiões, energia elétrica na casa do Breno. Não, e Você tava... precisou entrar no Skype 3G Foi, e tal. é que eu brinco que eu moro na aldeia, não na aldeia da Serra, mas é em Alphaville, mas é praticamente uma aldeia. E nesse dia tava chovendo muito e tava dando um pico de energia. E pra variar lá também o 3G do telefone não é muito bom, mas acabou saindo direitinho, acabou funcionando. Então, sábado agora, Exato, às 19 horas. exato. Exatamente. Sábado, dia, se eu não me engano, é dia 23, às 18. Às 18 a gente já chega lá, mas o horário oficial é às 19, na FINAC de Quem Pinheiros. quiser ir lá trocar ideia, conversar E vai sobre até às Apple. 10 pro pessoal saber, né? Não adianta chegar às 9h50 aqui. A FINAC fecha às A FINAC 10 fecha A às FINAC 10, fecha às então, 10, né? exatamente. Mas vai ser bem legal, a gente vai trocar figurinha, vai ter... Vocês têm, assim, no dia a dia, muita interação com o público, né? O site de vocês tem uma média de comentários bastante elevada, né? Na verdade, foi uma média que até propositalmente ela caiu. Não que a gente quisesse que ela caísse, mas a gente tomou uma decisão há alguns meses, ainda em 2012, no ano passado, que a gente sabia que ia fazer essa média cair. Assim como todos os sites de tecnologia. Aliás, eu acho que é uma coisa que abrange qualquer tipo de site, né? A gente sofria muito com os chamados trolls, né? Que são aqueles caras que normalmente comentam de forma anônima e que vêm só para detonar, só para encher o saco, não trazem nenhuma Contribuição positiva, ou então vem ofender outros comentaristas ou os próprios editores, os próprios redatores do site. Então uma coisa que a gente decidiu fazer foi abandonar o nosso sistema antigo, que era muito mais aberto para comentários, e a gente migrou para o Facebook, que é uma coisa que não resolve 100% isso, mas que foi claramente, deu um up na qualidade dos comentários. Já diminui muito o cara que entra anonimamente, Sim, né? Sim. É que o problema todo, antigamente a gente tinha de comentários, é o seguinte, a gente tinha lá posts com 60 comentários. Só que o cara escreveu o que ele queria, ele não estava preocupado com a imagem, o que ele queria passar para o próximo. Tinha muita gente que ia lá para trollar mesmo.
Então, com o Facebook, você é obrigado a dar sua cara, né? Então, E aí o cara já tem um comportamento mais conservador, e hoje, né? o legal dos comentários, que os comentários subiram a qualidade sim, absurdamente. Então, é mais um conteúdo super relevante. Então, eu, particularmente, leio todo o post e acabo lendo quase todos os comentários, porque sempre tem alguma coisa que acrescenta, ou então que pode discordar uma opinião realmente verdadeira, e não uma coisa que antigamente eles colocavam só pra trollar, pra torrar a paciência mesmo. Mas é um site bem visitado, a gente fica super orgulhoso. Eu, particularmente, não trabalho no dia a dia, lá o mérito é todo do Rafa e do Edu, que produzem todo o conteúdo, média de 10 a mais posts todos os dias. Então... Desculpem quem não está vendo novos posts agora, mas vamos ver. Olha, pois é. Alguém poderia dizer assim, pô, mas o Breno é o paulista do negócio. Ele deveria trabalhar mais. Exato, né? Que eu ao contrário dos o Rafa na rede e eu na praia, né? Muito pelo contrário, eu passo muito tempo no trânsito, não dá pra trabalhar. Então. É isso que eu digo, Brasil. O baiano é preguiçoso, mas enquanto a gente está na preguiça, os paulistas estão no trânsito. Dá tempo de ficar na preguiça, mesmo assim vai ter mais tempo livre. Gente, eu queria fazer uma provocação para vocês, aproveitando que os três aí são conhecedores da Apple. Esta semana o CEO da BlackBerry mudou de nome. Quem é o CEO mesmo? Chamava-se RIM, a empresa. Disse assim, a Apple Qual não inova... CEOs, né? Porque isso que eu ia perguntar. Quem é o CEO da vez, agora da semana? Quem que é o CEO da semana? Chegou a ter 3 ao mesmo tempo, né? Agora chegou a ter 3, é um agora só tem hoje, um só. né? Agora Então um são... Tá, ok. Eu esqueci o nome dele também. Enfim, a Apple não inova há 5 anos. Nossa, e a BlackBerry é todo dia, cara, impressionante. Eu fico ansioso pra ver cada lançamento. Vou aqui fazer um serviço de advogado do diabo. A Apple aumentou um pouquinho o tamanho da tela do iPhone 5 e aí, poxa, estão seguindo o modelo aí que a Samsung apontou, de telas maiores. Também deixou o seu hardware mais forte também, já seguindo o modelo da Samsung. É verdade que a Apple está inovando menos? Quem quer começar? Porque as minhas conclusões são mais contundentes, geralmente. Querem começar? É uma tecla que a gente sempre bate lá no site, né? E eu acho que não tem muito para onde fugir, porque inovação, revolução, não é uma coisa que acontece de 6 em 6 meses, não é uma coisa que acontece de ano em ano. A própria Apple, que é reconhecidamente uma das empresas mais inovadoras e que mais desenvolve esse lado tecnológico, foram revoluções lentas, né? Foi o Macintosh em 84, depois veio o iPod nos anos 2000, o iMac nesse meio termo, o iPhone, o iPad, não é uma coisa que acontece de 6 em 6 meses. As pessoas, acho que cobram muito e estão muito preocupadas em querer novidades e inovações de 6 em 6 meses e, na verdade, não existe motivo para isso. Ninguém quer uma revolução de 6 em 6 meses, ninguém quer reaprender a usar um produto como foi, por exemplo, quando o iPhone chegou, que mudou, né, como a gente usa a concepção de um telefone. Ninguém quer isso de 6 em 6 meses. Então, acho que é bem por aí. A gente está se cobrando muito coisas que a gente, na verdade, nem sabe o que quer. Essa é um pouco a visão que eu tenho, assim. E a gente está dentro do prazo ainda, na verdade. Pegando aqui o que o Edu falou, a Apple revolucionou o computador pessoal, né, com o Macintosh em 1984, com a interface gráfica, o mouse. Depois a gente passou um bom período aí, entre algumas inovações, teve Newton, que foi inclusive à frente do seu tempo, diriam, né, que é o primeiro PDA. A Apple também participou do desenvolvimento da primeira câmera fotográfica digital, que também não vingou. As primeiras impressoras. Tava todo o primeiro notebook, enfim, mas vamos dizer aqui os grandes marcos. Macintosh em 84, diria o iMac em 98, que veio para mudar todo o visual dos computadores, unir a CPU ali atrás do monitor, que gerou uma nova tendência. Eu acho que é isso que é importante. Produtos que revolucionam, que mexem, que sacodem a indústria como um todo e que você vê não serem copiados, como algumas empresas fazem, mas serem inspirados de fato, gerar uma nova tendência, um novo padrão. E aí veio em 2001, acho que foi o iPod, em 2007 o iPhone, em 2010 o iPad. Então, essas inovações elas estão até se encurtando, né? De 84 até 98 a gente teve 14 anos, não vou contar nos dedinhos. No último podcast o pessoal me sacaneou que eu estava contando nos dedinhos. A gente teve 14 anos, depois passaram, foram até poucos, né, pro iPod, foram uns 4 anos.
depois mais Mudou a 6 indústria anos. várias vezes, né? Algumas vezes. Algumas vezes, né? Não é uma Só- empresa só- que... Nesses 5 anos que ele falou, o CEO, ele se referiu só A parte de ao telefonia mobile, celular, né? que eu acho Porque só pra- eu Só entendo, concluir teve o o iPad raciocínio, aí. só concluir. O iPad tem 3 anos, não tem, na verdade, nem 3 anos que ele chegou ao mercado. Vai completar 3 anos, tá completando agora. É muito pouco tempo. O pessoal está clamando que a Apple traga o quanto antes, que já estaria inclusive atrasada por uma inovação, principalmente por causa da morte de Steve Jobs. Está todo mundo temeroso. Será que a empresa vai continuar inovando ou não? Mas eu acho que não é a hora. Primeiro que ela está faturando horrores. O faturamento e lucro crescem anualmente. A empresa está com 140 bilhões de dólares na conta. Continua com problema de atender a demanda por esses produtos que não são inovadores. Não consegue atender. No Brasil, a gente não tem ainda iPhone 5 e iPad mini sendo vendidos pela loja online dela, entre outros problemas por causa de demanda. Então, será que ela precisa? Ou por que não outras não necessitariam fazer essas inovações? Porque Só para eu complementar nova a informação, BlackBerry, né? Não, é, só não pra- seria... o CEO da BlackBerry, o presidente da empresa, chama-se Thorsten Heinz, Ok. que foi quem deu essa declaração. Assim, o meu ponto de vista, a relação relacionada à BlackBerry, tá? Hoje em dia, algumas empresas estão adotando uma estratégia de bater na Apple porque é mais fácil de aparecer. A Apple hoje é grande figura em qualquer mercado. Você pegar o mercado educacional, hoje a Apple é super forte. Você pegar o mercado de computadores, a Apple é forte. Smartphones, a Apple é forte. Tablets, a Apple é forte. Música, a Apple é forte. Então é mais fácil. Corporativo, né? Que não era, hoje em dia está bem forte. Está bem forte. Perdeu-se muito espaço que antigamente a RIM era considerada o grande dispositivo para corporações. Eu lembro até uma época que eu cheguei a trabalhar bastante com RIM, que tinham celulares sem câmera para poder ter acesso a determinadas partes da empresa. A RIM era bem focada nesse público, acabou perdendo muito isso porque não conseguiu inovar, né? Ela ficou lá com com as suas versões operacionais arcaicas. Até mesmo o que mantinha a BlackBerry era aquele teclado físico dela, né? Eu acho que era muito bom. O sistema de e-mail que funcionava, que era absurdamente legal, e ela passou, se eu não me engano, 7, 8 anos sem conseguir inovar. Ela caiu na graça dos jovens por causa do BBM, né, aquele serviço de troca de mensagem. De grátis. Né, e acabou ao mesmo tempo que solucionava o problema de devices, tinha um grande problema para manter serviço, custos operacionais, tudo, e acabou virando o que virou hoje a BlackBerry. Espero que agora com o Z10 dê uma sobrevida para elas, que é sempre... Eu sempre brinco, é muito ruim o mercado ficar na mão de duas empresas, que hoje a Apple e o Google embaixo de todos os seus fabricantes. Eu quero que a RIM cresça, eu quero que a LG agora com o Palm OS que eles compraram, com o WebOS, volte a fazer smartphones com qualidade, porque quanto mais concorrente, melhor para o mercado. Essa é a minha posição. 5 anos, talvez tenha sido assim, uma declaração exagerada e tal. Mas alguns argumentos são nesse sentido que eu falei. Por exemplo, aumentar o tamanho da tela do smartphone, que segue um padrão que a Samsung estipulou. Daí, Quando a Apple faz o iPad mini com 7 polegadas, que é um padrão... não é daí eu Que discordo é um de padrão você. que não é minha opinião. Não, Estou levantando os argumentos. Mas você que é um tá fazendo padrão papel do lado. que outros players apresentaram. Daí, Por exemplo, a Amazon, que fez o Kindle Fire com um enorme Ok. sucesso. Ok, vamos lá. A Samsung ela não tem padrão de nada. A Samsung ela pega e atira pra tudo quanto é lado. Eu pego uma metralhadora giratória e começo porque eles têm uma fábrica muito fácil. Então o cara faz o telefone de meia polegada até 17. Então lógico, ele tem 100% do mercado. Daí começa lá a tirar, daí viu, nossa, o de meia polegada vendeu 2 só. O de 4 polegadas e meia tá vendendo melhor. Ele consegue testar o mercado inteiro, coisa que a Apple não tem essa facilidade. A Apple, lembrando, a Apple não fabrica seus aparelhos hoje. A Apple não tem fábrica, ela está montando o pátio, não sei nem se está funcionando já lá nos Estados Unidos novamente, para montar alguns computadores, algumas coisas, mas a Apple não tem fábrica. A Samsung tem milhões de fábrica. Não só isso, complementando aqui o que você falou também, é muito fácil você olhar para a estratégia de lançamento do iPad e dizer que a Apple seguiu outras fabricantes, seja a Samsung ou qualquer outra, porque lançou agora o modelo de 8 polegadas, que não é 7, né? A gente olha o histórico de Macs ou de iPods, e a Apple sempre iniciou o mercado com um modelo. Foi o caso de Mac, o primeiro Macintosh, foi o caso do iPod, com o iPod original, e aí a partir da consolidação do produto, ela começou a criar vértices. Esse iPod aqui tá bacana, com a telinha, com a click wheel, mas vamos lançar um modelo menor dele, com menor capacidade. Vamos lançar um que dê para você prender na roupa. Vamos lançar outro com uma tela maior, mais para entretenimento. Ela vai desenvolvendo essas linhas.
O iPad, lançado em 2010, de 9,7, quase 10 polegadas, ele foi o primeiro. Ele foi o que teve a viabilidade técnica, financeira, que foi o tamanho ideal para aquela época, e ele bombou. Então chegou um momento que... Não sei se você lembra que a Samsung, em paralelo a isso, lançou o Tab 7, não fez sucesso nenhum, vendeu, mas ninguém usou. Eles foram para a linha de 10, igual do iPad, e daí, depois de um tempo, viu-se a necessidade, o pessoal pedindo, e a Apple foi e seguiu o caminho de 7. E hoje o iPad Mini é um dos iPads mais vendidos. A pergunta é essa, será que... É um fenômeno o iPad Vamos supor Mini, né? aqui, totalmente absurdo, que só existisse a Apple em tablets. Será que ela não lançaria? Você acha que ela ficaria só no de 10? Os consumidores pedem, olha, eu adoro o iPad, mas eu queria um menorzinho mais leve. Ou então, eu queria um maior, mais potente. Quem diz que não vai lançar ainda um iPad de 12, de 13 polegadas com uma essa questão maior? do tamanho das telas, aliás, é uma questão que não há consenso, né? Exato. Ó, igual eu era um apaixonado pelo meu iPad Retina, usava mesmo, gostava. Hoje eu pego ele, cara, eu acho o negócio mais bizarro e trambolho do universo. Super pesado, desajeitado, grande, porque eu comprei um iPad Mini. Ah, mas não tem retina, mas não tem o que. Cara, eu uso muito, muito. Hoje é companheiro de reunião, hoje é companheiro de avião, hoje é companheiro de leitura, na rede, na varanda de casa. Acabo usando muito mais do que o iPad antigo. Será que na época ele já não tinha esse tipo de protótipo lá, mas o custo era mais elevado? Então, tem várias coisas que a gente nunca vai entender e nunca vai saber. Mas uma coisa eu posso te garantir. A Samsung tem um poder de teste de mercado muito maior do que a Apple. Muito maior. Porque ela consegue colocar coisas na linha de produção e tirar muito rápido. Porque eles têm fábrica própria. Isso é uma grande vantagem competitiva. Componentes, coisa que a Apple Exato. Que depende sempre de fabrica. terceiro. Então, quando a Apple vai lançar um produto, ela tem que estar muito segura para que isso vai ser sucesso. E pode ver, a gente pode lembrar dos grandes fracassos da Apple. Nunca são relacionados a produtos, e sim a software. Igual o Ping. Ping eu falo, pô, Ping meu Apple... Não foi, entendeu? Não foi. Mas de hardware, cara, é difícil você falar. Até mesmo as antigas Apple TVs, que todo mundo falava, iam super bem nos Estados Unidos, usavam-se bastante. Hoje a Apple TV é fenômeno. Hoje eu conheço 99% dos meus amigos que também não são Apple maníacos, mas usam Apple TV, Google TV, muito pouco. Produtos da Samsung. Então é assim, é meio complicado a gente falar que a Apple copia, mas que a Apple não inova o mercado. Cara, espera, eu acho... Assim, é inegável que a Apple é uma empresa inovadora e puxou inovação, vocês deram vários exemplos aqui. Aí ele centrou a argumentação no segmento mais recente, que ela teria seguido tendências que outros players demonstraram. Uhum. Eu vou aqui levantar mais uma bola. Por exemplo, vocês devem ter acompanhado há poucos dias a apresentação do Galaxy S4. Exato. Que tem um hardware que é uma super máquina, assim, ele é muito poderoso. Vou te falar na analogia que eu usei no podcast. E com inovações ali na interface do software interessantíssimas. Então a minha analogia é excelente, é uma Ferrari, só que ela continua andando em estrada de terra. Cara, o que adianta ter o melhor hardware do mundo, ter lá um telefone octa-core, para lá, nem sei a especificação, tô aqui chutando. Mas é isso mesmo, né? Um dos modelos tem um telefone com 8 núcleos, né? Cara, frita ovo, faz Casa café barba. expresso, animal. Só que o ecossistema é carente. Não adianta nada, volto a falar, eu comprar uma Ferrari, não que seja esse preço, mas a máquina é muito potente. Eu sei, na verdade, olhei o hardware e falei, cara, computador. Só que daí falta o ecossistema. Falta a distribuição muito bem feita, falta os desenvolvedores fazerem coisas bem feitas, explorando o octa-core, explorando a câmera muito bem, todos esses recursos, que é uma coisa que, infelizmente, eu sou desenvolvedor tal, mas só a Apple consegue fazer e é muito bem feito. Toda novidade que o iOS lança, apesar que pode ser mínima, a gente acha, eu também acho mínimo, realmente o iOS, agora com a ida do John Ive, eu espero que inove mesmo, mas é sempre adotado. Então, quando os caras colocam um compartilhamento nativo, um exemplo básico, hoje não existe aplicativo que não tenha mais essa funcionalidade. Você vai pegar algumas bibliotecas, algumas coisas que o Android libera, quase ninguém usa. Pega a parte da Samsung, o Android da Samsung é customizado para eles. É um universo que tem muito buraco. Então não adianta ter uma Ferrari. Vocês acham que vocês usaram aqui no podcast, eu não lembro exatamente o nome, que vocês falaram dos consoles, né, do PlayStation 4, que o PlayStation 3 não usa nem... Não usava nem 70% ou 60% e já vão lançar o 4 no final do ano com uma CPU melhor e com tudo melhor. E
os jogos ainda não chegaram no PlayStation 3. E a gente vê isso no mercado de telefone também. Como o Breno falou, a Apple, como ela fabrica o próprio software e o próprio hardware, ela sabe da necessidade do hardware, ela sabe que ela não precisa, por exemplo, colocar um chip de 8 núcleos no telefone dela, porque isso vai consumir uma bateria absurda, e o sistema dela, ela faz as otimizações que não precisam disso. Então é um casamento. Não tem melhorias na interface, por exemplo, a ideia de você poder rolar uma página com os olhos, ou parar o vídeo quando você tira a visão do celular. É o que eu falei ou no então podcast. a questão de você não precisar tocar a tela, você sai do banho para ver o telefone, e aí você tá com a mão cheia de espuma. Ou então eu estou cozinhando, batendo uma massa, fazendo um omelete. Não, isso nunca aconteceu com vocês, tocar o telefone, vocês estão no banho. Cara, eu acho que algumas dessas coisas são bacanas. Eu quero saber se de fato vão ser usadas no dia a dia e se vão funcionar bem. Aliás, eu acho que de todas, a que mais me chamou a atenção, que eu até tinha citado no podcast nosso, é a questão de você olhar para o lado e o vídeo parar. Mas já me pergunto, por exemplo, eu costumo assistir muita série deitado na cama, com as luzes apagadas antes de dormir. Como é que vai funcionar isso, entendeu? Vai dar aquela coçadinha. Você tá no escuro, será que vai funcionar bem o sistema? Será que eles testaram bem? E voltando aqui à questão de hardware, eu acho que tem muito isso também. A Samsung e outras fabricantes, elas apostam muito em specs. Você vê que 1/3 dessa apresentação, na verdade 2/3 foi o show da Broadway e 1/3 foi specs. Eles falam dos processadores, gigahertz, memória RAM. A Apple mal toca nisso nas apresentações. Ela fala basicamente de experiência. E é isso que a gente vê. Você pega o Galaxy S3, você roda um benchmark nele, ele consegue ser superior ao iPhone 5. O S4 já está acho que o dobro. Um teste de benchmark, que é aquele teste focado no poder do processador, no poder da memória, de barramento, de cache. Isso sim a gente vê, mas e na prática? O S3, você pega do lado, você sente ele tão mais rápido no uso de sistema, de abertura de aplicativos, de navegação na web, você não sente isso. Será que ele é tão fluido quanto o iOS por essas questões da própria empresa desenvolver o hardware e o software e ter esse casamento perfeito que outras empresas, que a BlackBerry hoje pode ter, né, que a Samsung hoje não tem? Então é muito peculiar, é uma comparação que eu, por exemplo, sempre que me perguntam, eu recomendo sempre ir na loja e testar, porque ler specs e ver o próprio evento da Samsung, que ela mostra como funciona, mas a gente sabe que aquilo ali está gravado, foi vídeo, ela não demonstrou realmente na prática como aquilo estava funcionando. Eu sempre falo, vai na loja, testa essa rolagem que você comentou na verdade, o olho não é só o olho, né? Você tem que dar uma inclinada. Tem que dar uma inclinada. Então, você não pode comprar o aparelho sem ver que isso realmente funciona, achando que isso vai funcionar 100% do tempo, desse do vídeo. Você tem que ir na loja, testar, ver se realmente está de acordo com aquilo que você está esperando e aí bater o martelo. Então, é complicado. Esses pontos que a gente acabou de discutir são desculpas. É desculpa mesmo. O cara pega e fala assim, mas eu tenho aqui o S4, você tem um iPhone. Eu falo, tem um iPhone, estou muito feliz. Ele, não, mas o meu é o octa-core. E? O que eu tenho a ver com isso? Não, o meu desliga quando eu tiro o olho. E? Sabe? É argumento só para venda. Que de verdade, não faz diferença nenhuma para o usuário final. Essa é uma conversa assim muito provocativa, né? A Aline, que está acompanhando essa transmissão ao vivo, tem uma pergunta da nossa audiência, dos nossos leitores. É o Eric Rocha. Ele queria saber a opinião de vocês sobre as brechas de segurança encontradas no iOS e ainda não corrigidas. Ok. Tem um post hoje na home do Mac Magazine falando disso, né? A Apple liberou tem poucos dias, 2-3 dias, o iOS 6.1.3, que veio para corrigir brechas que não foram exploradas de forma maliciosa, mas foram exploradas pelos hackers para liberar o jailbreak do iPhone, que é aquela coisa de você libertar ele para instalar modificações de outros aplicativos não autorizados pela Apple. Até 6.1.2 elas estavam sendo exploradas, uma ferramenta chamada Evasion. A Apple já matou isso a partir do 6.1.3, que é o famoso jogo gato e rato dela lá, que tá sempre os hackers indo para um lado e a Apple indo atrás. 2007. Deu crédito para os hackers, né? Deu crédito para os hackers, ela foi muito correta. E tinha uma vulnerabilidade, que eu acho que é o que o Eric citou aí, que uma série de processos muito complicados, eu tentei fazer, não consegui. O Edu conseguiu. O Edu conseguiu. Você conseguia por um breve momento acessar a lista de contatos, eu acho, sem você digitar a senha. A Apple fechou isso. No dia seguinte,
já pintou um outro método lá que não atinge os modelos mais modernos do Atinge iPhone. só o iPhone 4 e você tem acesso às Aos ligações contatos, a mesma recentes. coisa. Não, é só as ligações mais recentes. E aí, entrando nesses contatos, você consegue ter acesso às fotos, porque aí você clica no retratinho ali para editar. Alterar foto e não sei o quê. Exatamente. Basicamente, você tem acesso às ligações e às fotos do aparelho. Mas para fazer isso, você tem que burlar lá, fazer uma ligação pelo voice Tirar o control, tirar o SIM card. E é uma coisa que... detalhe que foi o mesmo cara que tinha descoberto antes. Então, Eu essa é a ainda- vida dele. Eu não sei Eu como ainda- Ele fica testando todas as formas possíveis. Será que não tá querendo um trabalho de QA na Apple? Pode ser. Foi ele que identificou o anterior e identificou de novo agora. Então, Já ele tá mandando CV lá pra Apple. Tá merecendo. tá sim. Mas são brechas que eu acho que não causam, assim, não trazem... São brechas de segurança, precisam ser fechadas pela empresa, é óbvio, isso é indiscutível. Mas eu acho que são brechas que não trazem uma grande preocupação de... primeiro que a pessoa tem que ter acesso ao telefone, tem que ficar alguns minutos ali tentando, não é uma coisa remota, né? Que você instala um aplicativo e ele manda os seus dados para, enfim, pega a sua senha. Mas uma coisa é verdade. Hoje, o iOS, por mais que falem, é um dos sistemas mobiles mais seguros do mundo, tá? É adotado hoje, a gente até postou, não sei se já estava no Mac Magazine ou não, ele teve uma compra agora de milhares de unidades para o governo americano. O governo americano agora começa a utilizar os iDevices como devices oficiais. Hoje os grandes bancos e as grandes corporações usam iOS como dispositivo principal. Então é uma plataforma muito segura, até mesmo porque a Apple é uma empresa muito chata em relação a desenvolvimento de software, a compartilhamento. Então acaba valendo a pena dar uma olhada, eu recomendo. A Aline tem mais uma pergunta? Isso, é o Diego Silva. Ele gostaria de saber o que vocês esperam do iOS 7, as novidades, etc. Nossa, dá pra passar 3 programas falando. Não, assim, eu particularmente... Nós temos acho que uns 5 minutos. Então, 2, 3. Três, Cada um dois, fala um minuto. Então vamos lá. Minha conclusão. Eu espero ver uma nova interface gráfica. Nada com mudanças drásticas, igual a gente vê uns mockups na internet. Mas eu queria ter um gostinho de novidade mesmo. A gente usa o mesmo sistema operacional mobile há 5 anos. Por isso eu acho que ele falou que a gente não inova. A gente não, a Apple não inova, né? Mas eu queria ter algum detalhe, alguma coisa que de verdade a gente olhasse e falasse assim: nossa, fizeram a diferença. Olharam para isso. E tem muito caminho. Dá para melhorar o aplicativo de e-mail, dá para melhorar o aplicativo de mapas, dá para contatos, tem muito, como então, geral assim, dá para melhorar muita coisa. É uma coisa que o nosso sistema operacional ficou parado no tempo de verdade. Então, não sei se vai dar tempo agora para o 7. Gostaria de ver muitas coisas. Vocês têm ideia de quando as pessoas vão poder ver o iOS 7? A Apple normalmente apresenta ou nesse primeiro ou segundo trimestre ou a partir do meio do ano, quando tem um evento grande de desenvolvedores, que é a WWDC, era no começo de junho que acontece. Então, mas o iOS, quando ele ganha uma nova versão, assim, ele é apresentado, cita-se as principais novidades e ele entra numa fase beta com desenvolvedores, que dura mais uns 2-3 meses antes de ele ser liberado para o público. Eu acho que deve ser lá para junho mesmo, e o lançamento oficial coincidindo talvez com a chegada do novo iPhone e novos iPads em setembro ou outubro. Eu imagino que seja mais ou menos esse o cronograma. Um iPhone 6. iPhone 5S talvez. 6, 5S, talvez os dois. Ninguém sabe o maior, o menor, um de baixo custo. Fala-se muito 3D. nisso, né? Fala-se muito nisso. É a tal da ampliação da linha que a gente comentou aqui. O iPod já teve, nunca... o iPad já teve e pode ser que o iPhone tenha também. Hoje eles trabalham com modelos diferentes, né? Para ter um de baixo custo. Então, hoje você tem lá o iPhone 5. Eles mantêm os de gerações anteriores. Você consegue comprar ainda o 4S e o 4 com valor mais barato. Eu, Breno, acho pouco provável sair um de baixo custo. A não ser que eles matem sempre esses anteriores. Mas é papo para o próximo podcast. Muito bem, gente. Obrigado pela atenção, pelo tempo de vocês. Eu aqui esgotei meu estoque de provocações. E temos encontro marcado na próxima quinta-feira. E lembrando que quem estiver aqui em São Paulo e quiser conhecer pessoalmente o pessoal do Mac Magazine, pode pintar aí na FINAC de Pinheiros esse sábado às 19 horas. Exato. Não pode entrar com pedras lá, tá? Um abraço, até mais. Valeu, Abraço, tchau. Um abraço.